Boa noite, sejam bem-vindos, né, a mais uma imersão em exercício em diabetes, ajudando você a entender os efeitos fisiológicos do exercício físico no diabetes. Meu nome é Roberto Doro e hoje a gente vai falar, né, vai na verdade responder uma pergunta que me foi enviada há um tempo atrás, que é o que a gente deve consumir aí quando vai fazer o exercício pela manhã, já que a gente sabe que pela manhã a nossa resistência à ação da insulina ela é maior. Então, vamos pensar o seguinte: primeiro, vamos entender da onde vem a nossa energia. Ela vem dos alimentos que a gente consome. Então, nos alimentos que a gente consome, existem lá uma classificação de nutrientes. Então, existem os que são chamados de macronutrientes, que são aí os carboidratos, as gorduras e as proteínas, que vão de alguma maneira. E existe também nos alimentos o que é chamado aí de micronutrientes. E o que são os micronutrientes? As vitaminas e os minerais que não fornecem energia para a gente, mas no fim eles acabam ditando aí a velocidade com que os macronutrientes serão metabolizados e utilizados no nosso sistema. Então, toda vez que a gente for se alimentar, a gente tem que entender que a gente, na maior parte das vezes, a gente consome esses alimentos combinados, né? Então, raramente você vai consumir algo que só tenha carboidrato. Normalmente tem lá, talvez, uma pequena quantidade de proteína, ou mesmo tem aí um pouco de gordura também. Então, raramente a gente consegue consumir somente um tipo de nutriente, isolando aí os demais. Então, esse é o primeiro detalhe. Agora, vamos falar dos macronutrientes. Os macronutrientes são esses que vão ajudar a gerar energia para a gente. Então, a gente já comentou, né, a respeito do nosso corpo, aonde ele armazena energia. Então, ele vai armazenar ali glicose no fígado, né, na forma de glicogênio hepático, glicose no músculo, na forma de glicogênio muscular. É feito, né, a síntese proteica, quer dizer, a proteína, nós não temos uma reserva de proteína no nosso corpo. Às vezes existe aí uma certa confusão em relação a isso, que a gente fala assim, aonde é a maior reserva de proteína que a gente tem? Aí fala, no tecido muscular. Se a gente pensar em quantidade de diferentes tipos de proteína no nosso sistema, e pensando em volume, o tecido muscular realmente ele tem aí uma quantidade maior de proteína, mas não é qualquer proteína. É uma proteína específica para a contração muscular. Então, a proteína no nosso corpo, como ela tem uma função específica, a gente não tem uma reserva. Não existe um lugar para guardar a proteína. Então, não adianta essa ideia de, eu vou comer um monte de proteína que eu vou armazenar. Não vai. Nosso corpo não armazena proteína. Só que a gordura, por outro lado, né, a gente tem aí uma limitação para guardar lá glicose no fígado ou glicose no músculo, mas o tecido adiposo, que é onde a gente armazena gordura no nosso sistema, ele tem aí uma, uma, uma capacidade de armazenar energia que é difícil até a gente mensurar. Então a gordura ela fica assim armazenada no tecido adiposo, ela fica também intramuscular. Então, que o nosso músculo, para gerar energia ali, para ele se movimentar, a gente vai precisar da glicose, precisa também aí da gordura. Então, no músculo a gente também armazena gordura. Agora, no tecido adiposo, armazena uma grande quantidade de gordura. Então, se a gente pensar nos macronutrientes, que são esses que vão servir para gerar gordura, que ficam armazenados aí, principalmente no nosso tecido muscular, no fígado e no tecido adiposo, eles já estão no nosso sistema. Então a gente vai aí usar simplesmente para gerar energia lá durante o exercício. Quando a gente vai fazer o exercício, a gente já tem essa reserva que foi feita lá na alimentação que a gente fez. Quando a gente consumir esses tipos de nutrientes, qual é a função deles no nosso corpo? O carboidrato ele vai fornecer glicose. A glicose ela vai servir para gerar energia para a gente. A gordura, os lipídios, eles vão fornecer aí basicamente os triglicerídeos, que vão ser degradados e vão gerar energia também para o nosso sistema. Agora, a proteína, ela fornece o quê? Os aminoácidos. E os aminoácidos, eles vão automaticamente se ligarem e religarem para sim formar as estruturas das diversas estruturas proteicas que a gente tem aí no nosso sistema. Então, se a gente pensar em energia, então quer dizer, o que eu como lá de manhã para eu poder treinar, já que eu tenho diabetes, ou o meu aluno que tem diabetes, eu quero orientá-lo em relação a isso, e ele vai fazer exercício pela manhã, que eu sei que a resistência à ação da insulina ela é maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é cada macronutriente, como ele vai chegar no nosso sistema e como ele vai fornecer energia.
Então a gente sabe que durante o exercício, o que é mais interessante aí, vai ser usado mais rapidamente? As moléculas de glicose, que estão lá armazenadas na forma de glicogênio. Então começou a fazer exercício, quebra o glicogênio, fornece glicose para o sistema, e essa glicose vai sendo ali degradada e gerando energia para o nosso músculo trabalhar. A gordura, ela também faz parte do processo metabólico, só que normalmente ela vai ajudar muito mais a gerar energia quando a gente está em repouso. Porque o detalhe é, durante o exercício, a gordura, ela pouco é utilizada porque o processo de degradação da molécula de gordura, ele é muito maior do que a molécula de glicose, demora muito mais tempo. E durante o exercício a gente precisa gerar energia rapidamente. Então o detalhe qual é? O corpo gera energia sem a presença de oxigênio, anaerobiamente, ali gerando, degradando a glicose para gerar energia para o músculo, e aerobiamente também utiliza uma grande proporção aí de glicose para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de metabolismo no exercício, usa lá metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbio, não quer dizer que aerobiamente ele está usando a gordura. Em repouso, sim. Mas durante o exercício, dependendo, claro, do grau de condicionamento do indivíduo, certamente utilize aí um pouco de gordura. Mas na maior parte das vezes, a gente está usando muito mais a glicose como fonte de energia. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que ter aí, pensando no nosso aluno, ou você que tem diabetes aí, fazer exercício lá de manhã. Então, os macronutrientes têm essa característica, a gente já falou aonde eles ficam armazenados, e a gente tem que levar em consideração também que eu vou acordar de manhã, estou lá em jejum, vou fazer o desjejum, vou tomar lá um café da manhã e vou treinar. O que você vai comer nesse café da manhã? Porque a velocidade de cada um desses macronutrientes, a velocidade de degradação dele e de gestão, né, nosso sistema digestório, e também a absorção, ele é bem diferente um do outro. Então, dos macronutrientes, quando a gente consumir carboidrato, o carboidrato ele tem duas estruturas ali. Um carboidrato simples, que é a própria molécula de glicose, de frutose ou mesmo aí de lactose, né? Aonde a gente tem a molécula, o monossacarídeo simples. Então, a hora que você consumir esse alimento, ele passa pelo sistema digestório e rapidamente atravessa lá a membrana do intestino e vai para o sangue. Então, é algo que chega rápido. Outra estrutura que a gente tem, pensando aí nos carboidratos, são com as cadeias de carbono um pouco maiores. Então, os carboidratos que são chamados aí de complexos. Os simples também são, muitas vezes, um monossacarídeo ligado a uma molécula de glicose. Então, é sempre glicose com glicose, glicose com frutose e assim por diante. Então, quando a gente pensa aí em comer um alimento com essa característica de carboidrato, ele vai sofrer só uma reação química, só uma hidrólise e já essas duas moléculas já estão liberadas ali para o sistema. Quando a gente consome um carboidrato que é complexo, quer dizer, uma longa cadeia de carbono, começa ali o processo de digestão na boca, durante a mastigação, algumas glicoses ali já conseguem ser absorvidas pelo sistema. No estômago a gente não tem ação nenhuma, porque é um ambiente ácido, e depois no intestino, aí sim, vai começar o processo de degradação do carboidrato. Mas é um processo que é rápido. Então, dos macronutrientes, o carboidrato é o que mais rapidamente vai chegar lá no sangue para servir como fonte de energia. Quando a gente consumir gordura, gordura é o que mais vai demorar para ser digerido. Porque a molécula de gordura, a gordura, primeiro, quando a gente consome ela, ela é bastante densa, o sistema não consegue exatamente degradar essa molécula, então ele depende aí da bile, né? Dos sais biliares, que são liberados lá pelo nosso fígado, para ajudar na digestão, para poder emulsificar a gordura. Quer dizer, ele pega a molécula de gordura e amplifica ela em até 1000 vezes, para que aí sim as enzimas responsáveis pelo processo digestório possam aí atuar. Só que mesmo assim, se liberam ali os triglicerídeos. E os triglicerídeos, eles são moléculas grandes. Muitas vezes, para eles passarem de novo pelo próximo processo de digestão ali, né, acabar a digestão e passar pela membrana intestinal, eles também precisam aí sim sofrer ali hidrólise, separar ali o ácido graxo, né, do glicerol, para poder atravessar a membrana. Depois eles se juntam novamente. E o processo para tudo isso acontecer, ele é muito lento, né? E mesmo depois, ele não cai exatamente no sangue. As moléculas menores vão para o sangue, as moléculas maiores vão lá para a linfa. Então, é uma situação que a gente demora muito mais tempo para poder absorver aquela energia que veio da gordura. Isso a gente percebe quando a gente se alimenta. Você come carboidrato, você está morrendo de fome, você vai e come alimento com carboidrato. Passa a sua fome e daqui a pouco você está com fome de novo, num curto espaço de tempo. Comer gordura, você consome a gordura e fica um tempão até sentir fome de novo.
Então, justamente por conta desse processo todo que demora aí para poder digerir. Quando a gente consome a proteína, ela tem aí uma velocidade intermediária. Então a proteína, ela não vai, ela começa a ser degradada ali praticamente no estômago, né? É onde começa ali o processo. Depois ela vai sendo degradada durante ali o sistema e sendo absorvido aí os aminoácidos. Esses aminoácidos chegam no nosso sangue, vão se juntando aí, se ligando e religando para formar as proteínas que são necessárias aí naquele momento. Então, então, quando a gente pensa em velocidade de macronutriente, quer dizer, se eu comer bastante carboidrato, o que vai acontecer? Vai chegar rapidamente no sangue, ou seja, a minha glicose tende a aumentar no sangue, a glicemia aumenta. Se eu consumir gordura junto com carboidrato, ele demora um pouco mais para chegar, mas também o processo digestório é mais longo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque durante o exercício, se você está ali com o estômago ainda meio cheio ali fazendo a digestão, muitas vezes causa desconforto. E se você consumir proteína, a proteína ela também tem aí um tempo intermediário. Então, a primeira situação que a gente tem que entender é essa relação de o que cada macronutriente vai fornecer para a gente. Então, pensando em energia, o que é necessário a gente comer aí pela manhã, pensando no exercício? Vou comer e vou fazer o exercício. Claro, toda refeição deve ter uma quantidade pequena de proteína, mas aí uma quantidade talvez um pouco maior de carboidrato. Mas tem que tomar cuidado, porque o que vai ditar o quanto de carboidrato que eu vou comer? Exatamente o valor da glicemia. Isso vai sim impactar aí no quanto a gente vai consumir desses alimentos aí na manhã. Então, por exemplo, eu vou comer carboidrato porque eu vou precisar lá, eu vou fazer o exercício. Só que se a sua glicemia ela está mais alta do que deveria estar, se você consumir carboidrato, a tendência é aumentar mais ainda. Então a ideia qual é? Diminui um pouco o carboidrato e aumenta um pouquinho a proteína para não sentir fome ali durante o exercício. Que a pior coisa que tem é a gente estar ali no momento que está gastando energia e está sentindo fome. Isso aí é horrível. Então, uma dica, né, que eu dou é se você está com a glicemia um pouco mais alta, diminui um pouco a ingesta de carboidrato, consome um pouco menos de carboidrato e completa um pouquinho aí com um pouquinho mais de proteína. Então, a relação desses macronutrientes com a glicemia é o carboidrato vai aumentar rapidamente a glicemia. A proteína ela só tem impacto na nossa proteína, na nossa glicemia, quando a gente consome em grande quantidade, porque aí vai ter um monte de aminoácido lá no sistema, uma parte deles vão entrar na síntese proteica e uma parte sobra. Essa parte que sobra, que são aminoácidos aí não essenciais, que o nosso corpo até produz caso seja necessário, eles vão para o fígado e são degradados e convertidos aí em glicose. Então, uma parte do excesso de proteína que você comeu, ela vai virar energia para o nosso sistema, vai virar lá açúcar, mas isso demora aí um período maior para acontecer. Agora, no caso da gordura, o processo digestório ele é que vai demorar mais e pouco ele vai influenciar na questão relacionada ao quanto a glicemia aí vai aumentar. Então, o que mais tem influência na glicemia é realmente o carboidrato, e que é normalmente que a gente dá preferência aí quando a gente vai treinar. Então, o detalhe é, se eu vou treinar, minha glicemia está dentro do normal, perfeito, consome lá a quantidade de carboidrato que você está habituado a ingerir. Se eu vou fazer o exercício e minha glicemia está mais alta, automaticamente consome uma quantidade menor de carboidrato para não ficar hiperglicêmico. Que aí só o exercício ele não vai ser o suficiente para poder fazer a sua glicose, a sua glicemia voltar de novo ao padrão de normalidade. Então não dá para a gente apostar nessa situação. Né? Então, se a gente pensar aí no exercício, o que a gente tem aí no nosso exercício? Durante o a gente vai usar como fonte de energia? A gente vai usar exatamente o carboidrato. Então, quando você começar a fazer exercício, às vezes a gente tem essa necessidade, eu preciso comer alguma coisa porque eu vou fazer exercício. Não precisa, porque o seu corpo tem lá armazenado. Então, primeiro o corpo vai usar o quê? O músculo que está movimentando, que está se movimentando, ele vai usar o quê? Exatamente a reserva de glicogênio que ele tem. Para degradar a molécula ali aerobiamente ou anaerobiamente, isso aí não importa agora. Mas pensando em nutrientes que vieram lá dos macronutrientes, a gente vai ter ali como fonte de energia a glicose. É ela que vai ser usada. Então você já tem uma reserva. E essa glicose, o corpo busca equilíbrio. Então a gente vai usar a glicose ali no músculo, vai utilizando o glicogênio muscular. O GLUT4 começa a ir até a membrana, que é a proteína que transporta a glicose, tira lá açúcar do sangue e começa a tirar, trazer para dentro do músculo para servir como fonte de energia.
Só que aí o que acontece? Impacta o sistema porque diminui o açúcar no sangue. E aí a gente depende de quem? Do fígado para poder liberar a glicose e mandar para o sistema. Claro que por uma ação hormonal, aí outro hormônio vai fazer isso, que é o glucagon, ele vai lá, sinaliza o fígado e o fígado automaticamente libera a glicose e assim a gente mantém aí o equilíbrio. Agora, pensando no diabetes, o indivíduo tem diabetes, de manhã tem maior resistência à ação da insulina. Então a gente vai ali fazer o exercício, consumiu lá carboidrato, a tendência natural qual é? É aumentar a glicemia, em um momento que já se tem maior resistência à ação da insulina. Isso aí pode fazer com que o indivíduo fique hiperglicêmico durante o exercício, quer dizer, fique com glicemias ali acima de 180, e muitas vezes na hora que ele termine o exercício, fique com valores maiores ainda. Porque ele consumiu carboidrato, a glicemia dele já estava alta, aumentou mais ainda. O exercício não foi suficientemente eficiente sozinho ali para poder remover essa glicose toda. E, consequentemente, ele termina o exercício com maior quantidade de a glicose mais alta do que estava ali no início. E, claro, chegando lá carboidrato da alimentação que ele fez. Então, isso é importante no tipo de alimento que a gente vai consumir e a quantidade de alimento que a gente vai consumir pensando aí no exercício. Outra situação interessante que a gente tem que levar em consideração em relação à resistência à ação da insulina é o exercício. Então, como é que o exercício vai ajudar nessa situação da resistência à ação da insulina? Porque se a gente pensar no exercício, independente do horário que a gente vai fazer o exercício, normalmente o corpo ele já tenta aumentar a resistência à ação da insulina, para garantir que o indivíduo não faça hipoglicemia. Quem tem diabetes, muitas vezes, ele vai depender exatamente de quanta insulina tem ali fazendo efeito naquele momento do exercício. Porque o corpo não tem como controlar, já que a insulina ela vem exogenamente, ou através de algum medicamento que foi ingerido para o tratamento que faz o pâncreas produzir uma quantidade maior de insulina. Então a gente não tem essa redução que normalmente acontece com quem tem diabetes. Quem não tem diabetes vai fazer o exercício, sai do repouso, aumenta ali o gasto energético, o sistema entende essa situação e ele faz o quê? Pela própria adrenalina que foi liberada para fazer o nosso coração bater mais rápido, ele começa a dificultar a ligação da insulina com o receptor de insulina no músculo. E isso faz com que a quantidade de glicose que esteja no sangue tenda a demorar um pouco mais para sair. Ela fica ali um pouco mais de tempo. O corpo corrige isso de que maneira? Para controlar a quantidade de glicose que tem no músculo. Conforme vai diminuindo essa glicose do músculo, independente da ação da insulina, a proteína que transporta a glicose, ela vai até a membrana e capta a glicose. Então, quer dizer, ela não precisa de ação da insulina durante o exercício para tirar a glicose do sangue. Vai depender do quê? Do quanto eu estou gastando de energia. Quanto exercício eu estou fazendo para poder tirar a glicose lá do sangue, né? Porque vai depender do quanto eu estou gastando. Se eu gasto pouco no músculo, pega pouco no sangue. Então reflete pouco aí na glicemia. Se fizer um exercício por um tempo maior ou numa intensidade maior, o gasto energético é maior, diminui mais rápido a quantidade de glicose que tem no músculo. E o corpo buscando esse equilíbrio, ele vai exatamente lá no sangue captar a glicose e trazer para dentro da célula muscular ali para servir como fonte de energia. E isso sim impacta na glicose no nosso sistema. Então, quando a gente pensa aí, eu vou lá fazer o exercício. Se eu estou indo fazer o exercício e a gente sabe que o exercício, ele naturalmente vai, naquele momento você está enfrentando resistência à ação da insulina, é interessante sim que você exponha, né, ou se exponha ou exponha aí o seu aluno a fazer o exercício de uma maneira que a gente sabe que seja mais eficiente. Porque a gente sabe que, por exemplo, o exercício aeróbio, ele vai sim ocasionar uma diminuição maior da glicemia, na glicemia que a gente tem ali no início do exercício e no final do exercício, do que comparado com o exercício resistido, por exemplo. Ou mesmo se você for treinar, por exemplo, num box de crossfit. Como a intensidade é muito alta, a tendência natural por uma ação hormonal é você ter um pouco mais de glicose no sangue. E isso dificulta aí a remoção, né, numa quantidade adequada para falar, olha, comecei com tanto lá de glicemia e no final teve uma diferença significativa. Mas só que a gente tem que levar em consideração que o exercício físico, em relação aí à resistência à ação da insulina, independente do tipo de exercício que a gente faça, se eu faço lá exercício aeróbico, se eu vou caminhar na esteira, correr na esteira, se eu vou pedalar, se eu vou nadar, ou se eu faço exercício
resistida ou com mais alta intensidade, por exemplo, em sala de musculação, ou exercício com o peso do próprio corpo, ou mesmo, aí, que eu dei de exemplo, por exemplo, do CrossFit, nessas intensidades mais altas, naturalmente o que a gente tem? A resposta glicêmica ela vai ser diferente, mas não quer dizer que depois do exercício o receptor de insulina não esteja sensibilizado. Então, depois do exercício, independente do tipo de exercício que a gente faça, ele vai combater a resistência à ação da insulina. Porque o nosso corpo está preocupado com o que no pós-exercício? Imediatamente a fornecer oxigênio para os tecidos e principalmente a armazenar o que foi gasto. Então, se eu gastei uma grande quantidade de glicose ali fazendo o exercício, no pós-exercício, na hora que eu terminei de fazer o exercício, que eu me alimentei, claro, com alimento com carboidrato e também ali com um pouquinho de proteína. Isso ajuda a fazer com que o sistema tire esse excesso de glicose do sangue e traga imediatamente para ficar armazenado, tanto no fígado como no tecido muscular. E isso faz com que no pós-exercício, mesmo muitas vezes a gente fazendo exercício com intensidades mais altas, não tira o risco de você fazer hipoglicemia depois do exercício. Porque como o sensor de insulina está muito sensibilizado, a insulina ela se liga facilmente ao sensor, mesmo em pequena quantidade. E claro, ela se liga fácil, outra molécula vai se ligar a outro receptor e assim por diante. Então, aquela pequena quantidade de insulina ela se liga em vários receptores ao mesmo tempo, o que promove uma série de reações bioquímicas que vão fazer com que o GLUT4 vá lá até a membrana e capte glicose. Então a glicose sai rápido do sangue depois do exercício. Então, algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala, vou fazer o exercício pela manhã, é relacionado a como você vai se alimentar e também o quanto de exercício você vai fazer. Se você vai fazer um exercício moderado, vai fazer uma caminhada, só talvez 30 minutos não seja o suficiente. Talvez você tenha que fazer 40, 45 minutos, 50, aumentar o volume de treino, do tempo de treino. Ou se você tiver condições, eu só tenho 30 minutos, qual é a outra possibilidade que a gente tem? Trabalhar com o aumento da intensidade. Então você pega a intensidade do exercício e aumenta. Então o que você faz? Eu tento correr. Corre lá um pouquinho, poxa, mas eu só aguento correr 1 minuto e meio. Não tem problema, corre 1 minuto e meio e anda ali de novo, uns 1 ou 2 minutos, até você sentir que deu uma recuperada. Recuperou? Tenta correr de novo. Aí você caminha de novo, cansou, diminui de novo. Quer dizer, você aumentou a intensidade. O que você ia ficar só 30 minutos andando o tempo inteiro na mesma velocidade, você já mudou isso. Você já aumentou a intensidade. Se aumentou o grau de dificuldade, seu músculo teve que trabalhar mais. Se o músculo trabalhou mais, gastou mais energia. Se gastou mais energia, no pós-treino tem que repor mais essa energia que foi gasta. E, consequentemente, vai ajudar a diminuir a glicemia. Uma outra coisa que eu acho que é importante levar em consideração também quando faz exercício pela manhã, sabendo de todas essas respostas fisiológicas, é a gente também levar em consideração que não criar grandes expectativas com relação à resposta glicêmica naquele momento. Então, assim, eu faço exercício de manhã, o que a gente espera que aconteça? Que mesmo você fazendo um exercício moderado ali por 30 minutos, que é o objetivo que a gente normalmente utiliza para diminuir a glicose no sangue, você, talvez a medida que você tenha no início do exercício e a do final, ela não seja tão distante, como normalmente a gente observa quando você treina à tarde ou principalmente à noite, quando a resistência à ação da insulina é menor. Então o ideal é, mas eu só tenho de manhã para treinar. Não tem problema, vai lá e faz a sua parte. Porque depois do exercício você está contribuindo com o seu organismo. Então nessa situação a única coisa é não crie grandes expectativas. Poxa, comecei a treinar com, sei lá, 280 de glicemia e terminei com 260, 250. Fica tranquilo que dali para frente a tendência natural é diminuir. Mas por que tem essa situação? Porque você saiu do jejum, se alimentou lá com carboidrato, e junto com isso ainda tem uma carga maior de carboidrato e além disso o exercício naquele momento do dia, a resistência da insulina foi maior. Então, por isso a importância da gente controlar, porque qual é a preocupação disso? Né? Quer dizer, se é tão simples assim, por que eu tenho que me preocupar? Porque você pode, tanto como profissional de educação física, deixar o seu aluno hiperglicêmico por muitas horas. Ou se você tem diabetes e vai fazer exercício, você também fica hiperglicêmico por muitas horas. E para a gente isso aí não é bom, é ruim. Quer dizer, você está fazendo exercício, que é uma ferramenta poderosa para contribuir com um bom controle do diabetes, mas você está dando um tiro no próprio pé. Então, de manhã eu acordo com fome, é como um monte de carboidrato, porque eu vou treinar. Só que eu vou treinar no momento que eu tenho resistência à ação da insulina. Enquanto eu estou treinando, está chegando lá um monte de glicose no sangue. E o meu corpo tem uma resistência maior à ação da insulina nesse período.
Então, no pós-exercício, mesmo com os receptores sensibilizados, talvez não consiga remover uma grande quantidade de glicose. E isso faz com que o indivíduo fique muito tempo acima de 180 miligramas por decilitro, que é o que classifica aí uma hiperglicemia. Pior ainda, se ele ficar acima de 250 miligramas por decilitro, porque aí vai demorar mais tempo para aquela glicose conseguir, além dela sair do sangue e entrar nos tecidos, o próprio metabolismo começa a ficar alterado, porque a gente precisa de glicose para queimar totalmente a gordura para servir como fonte de energia. Então, se tem pouca glicose, a gordura ela é degradada parcialmente e começa a gerar lá corpos cetônicos, e isso aumenta a acidez no nosso corpo. E com o sangue ácido, nada vai funcionar direito, principalmente no pós-exercício, que a gente precisa lá fazer síntese proteica. As proteínas em altas temperaturas, elas normalmente não vão ser formadas, inclusive elas acabam sofrendo desnaturação. Por isso que os médicos, né, normalmente ficam tão preocupados quando o indivíduo está com febre. Porque a febre, o indivíduo em estado febril, começa a degradar a proteína começa a se partir, ela começa a se desfazer. Então isso é algo extremamente perigoso para a nossa saúde. E a maioria dos aminoácidos também não conseguem, né, reagir, um se ligando ao outro ali, para poder formar proteína em situações onde o sangue está ácido. Então, altas temperaturas e o sangue ácido ele é ruim para o nosso corpo. Então, é algo que a gente não pode, a gente tem que evitar ao máximo, deixar o nosso aluno ou quem tem diabetes, evitar deixar, depois do exercício, muitas horas com a glicemia muito alta. Então, esse é o grande detalhe, eu acho que é a maior preocupação nossa quando a gente fala o que come para ir fazer o exercício. Porque falar, eu como, mas depois eu faço exercício e diminui a glicemia. Sim, mas às vezes pela manhã esse processo demora um pouco mais para acontecer. E se ele demora mais para acontecer, você fica mais tempo hiperglicêmico. Quanto mais tempo você ficar em hiperglicemia, maior a glicosilação da hemoglobina se juntando ali à glicose. Então, quer dizer, ele vai aumentar o percentual de glicosilação. E isso aí a gente sabe que quanto mais alto o percentual de glicosilação, maior o risco cardiovascular. Sem contar o comprometimento da questão dos vasos menores no nosso corpo, dos capilares, né? A circulação aí, que é microvascular. Então a gente sabe que os menores vasos irrigam lá os nossos olhos, nossos rins. Por isso que muitas vezes as pessoas que têm diabetes e não controlam direito, ficam muito tempo hiperglicêmicos, acabam imediatamente esses órgãos são os primeiros que sofrem. Por isso que às vezes as pessoas, né, sempre comentam a respeito de pessoas que têm diabetes tipo 2, principalmente, né, ficam lá cegas ou têm aí problema renal. Isso também é bastante frequente quem tem diabetes tipo 1. Então, a nossa preocupação é fazer o exercício ajuda e ajuda muito, isso aí não resta dúvida alguma, mas a gente tem que tomar cuidado para que não fique hiperglicêmico. Então, conhecendo o período onde eu vou fazer o exercício, de manhã tem maior resistência à ação da insulina, eu já acordei com uma glicemia um pouco mais alta, vou me exercitar pela manhã, consome uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Porque isso vai garantir que essa hiperglicemia que você está passando, ela não dure muito tempo depois do exercício. Essa é a nossa preocupação. Gabriel está fazendo uma pergunta aqui. Se existe um tempo aí determinado para a nossa resistência à insulina diminuir depois de acordar. Exemplo aí umas 4 horas após acordar. O que acontece, Gabriel, é assim, isso aí é um efeito realmente fisiológico, eu não sei te dizer exatamente o tempo, eu sei te dizer por período, né, que é o que a gente geralmente estuda. Então a gente sabe que o período da manhã tem uma maior resistência, à tarde um pouco menor e à noite bem menor. Vamos pensar o seguinte, durante o nosso sono, o que acontece aí quando a gente está lá em repouso? A gente tem a liberação de hormônios contrarreguladores à ação da insulina. E também a gente está sem se alimentar. Então, se eu estou sem me alimentar, o meu corpo está usando ali a glicose, principalmente que eu tenho no fígado, para fazer o organismo funcionar. Então, se você fica lá, por exemplo, 8 horas sem se alimentar, você acorda pela manhã, pode ver, a gente acorda geralmente com fome, se dormiu tudo isso, né? Porque às vezes, a rotina de hoje, às vezes você dormindo 4, 5 horas, você já está feliz, né? Mas vamos colocar aí fisiologicamente. Você dormindo 8 horas, você tem aí um período longo sem se alimentar, o corpo foi usando o que você tinha ali como reserva, e você acorda de manhã com fome, acorda faminto, porque o seu fígado está com uma reserva pequena, está reduzida a reserva de glicose. E, consequentemente, o que acontece? Você vai lá e se alimenta. Só que o sistema ele entende qual situação. A tendência natural precisa glicose, mais tempo de glicose no sangue, para depois ela sair primeiro armazenar principalmente o fígado. Então, quando a gente se alimenta, primeiro a glicose vai chegar no fígado,
para depois ele fazer a reserva dele, que é o mais importante, que é o que vai manter o nosso organismo vivo, para depois ir para o resto do sistema. Depois vai cair na circulação e principalmente aí o músculo é um grande consumidor aí dessa quantidade de glicose. Mas, inicialmente, o que é necessário? Fazer a reserva hepática. Fora isso, o que a gente tem? A questão relacionada aos hormônios, né, no nosso corpo. A gente sabe que entre mais ou menos 3h30, 4 da manhã, a gente tem um pico de GH, um pico de hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, junto com ele, tem também aí testosterona, que também é liberada no mesmo horário, né? E claro que esses hormônios, eles são contrarreguladores à ação da insulina. E aí o que acontece de manhã? Você tem a ação desses hormônios que foram liberados durante a madrugada, junto com uma baixa reserva de glicose no fígado. Quando a gente consome o alimento, você tem uma maior resistência à ação da insulina para, primeiro, garantir que o fígado faça a reserva dele, para depois essa glicose chegando no sistema. Então, fisiologicamente é isso que acontece, mas eu, particularmente, tenho limitações em poder responder para você quanto tempo demora para que isso aconteça. Mas eu acredito que depois aí, mais ou menos, porque se a gente pegar vai, das 8 da manhã até meio-dia, dá mais ou menos um período aí de 4 horas. Que é mais ou menos o que a gente tem aí como referência do período da manhã. Então eu acredito que seja em torno realmente de 4 a 6 horas. Mas muitas vezes já aconteceu comigo, né? Inclusive acontece ainda, que a hora que você vai fazer o exercício, dependendo da carga que você impõe ali de treino, às vezes eu termino o treino, eu começo a treinar às 6 da manhã. Termino o treino às 7 horas, 7h10, por aí, às vezes eu estou fazendo hipoglicemia, mesmo me alimentando. Então são variáveis que a gente não controla muito, né? O tempo de ação da insulina que ainda está ali naquele momento, a noite de sono, se ela foi boa ou não foi. Então, quer dizer, você tem uma noite de sono equilibrada, tem uma quantidade de insulina suficiente aí, corre o risco sim também de fazer hipoglicemia durante a manhã. Mas a hipoglicemia, ela causa desconforto, a gente corrige ela rápido. Agora, a hiperglicemia, você fica hiperglicêmico lá e praticamente demora para sentir alguma alteração. E isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Por isso aí a nossa preocupação em relação a isso, tá bom? O Gabriel, ele fez uma pergunta aqui também, Gabriel. Gabriel, desculpa, o Sandro. E aí, Sandrão, tudo bem? Se é recomendado, então, treinar aí pela tarde ou à noite? Não, na verdade, é assim, Sandro, você treinar, fazer exercício é o que é mais importante. Eu acho que o segundo ponto mais importante é a gente entender o efeito do exercício em diferentes períodos do dia. Então, essa parte fisiológica é importante a gente entender, porque o que acontece? Por exemplo, você pega o seu aluno lá com diabetes e coloca ele para treinar à noite, ele começa a fazer hipoglicemia de madrugada. Aí você fala, pô, é feito exercício, o exercício é ótimo. Não, nesse momento não, porque ele ficou fazendo hipo. Se põe ele para treinar à tarde, a glicemia dele cai. Cai e ele tem uma resposta ótima. Ele fica tão feliz que come um monte depois à noite e fica hiperglicêmico de madrugada de novo. Tô brincando, mas muitas vezes isso aí acontece, a gente não orienta direito as pessoas. Mas o que acontece se a gente pensar pela manhã? O indivíduo, ele tem que fazer exercício, não importa. Não que a gente precise fazer exercício à tarde ou à noite para mostrar que baixou bastante a glicemia, mas talvez diminuir a nossa expectativa e a expectativa também do nosso aluno em relação à resposta glicêmica naquele momento, já que tem maior resistência da insulina, você comeu carboidrato que certamente está chegando no sistema naquele momento. A resposta que você tem na glicemia talvez ela não seja tão grande como acontece em outros períodos. Só isso. Não que exista uma recomendação, olha, não, só pode fazer exercício em tal horário. Vamos supor, por exemplo, no meu caso. Vamos supor assim, que a minha rotina só permita que eu faça exercício às 6 horas da manhã. Então, como tem mais resistência da insulina, eu não vou fazer. Muito pelo contrário, porque a gente não está fazendo exercício só para melhorar aí a resposta glicêmica, a gente está fazendo exercício também para diminuir risco cardiovascular, para melhorar a nossa condição física, para aumentar a massa magra e assim por diante. Então a gente tem que pensar de uma maneira generalizada. Eu resolvi trazer esse tema, né, para essa aula, porque primeiro foi uma pergunta que me foi feita, e eu fico muito feliz quando vocês enviam as perguntas, porque isso, se é dúvida de um, certamente é dos demais também, então eu valorizo muito isso. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o exercício ele é extremamente importante, mas é importante a gente também levar em consideração a nossa expectativa em relação ao quanto a glicemia vai baixar naquele momento. Porque a gente sabe que pela manhã a gente não espera aí que haja grandes variações aí na glicemia. Tudo bem?
Qual foi o valor? Curiosidade, qual foi o valor da minha hemoglobina glicada? Tava 7%. Bateu na trave, né? Ficou ali na glicemia média de 154 miligramas por decilitro. Né? Foi a última hemoglobina glicada que eu fiz. Porque assim, a minha hemoglobina, naturalmente, de uma maneira geral, ela fica muito 6,8, 7, é comum ficar assim. Pela rotina que eu tenho de treino e a maneira que eu uso aí, que eu sempre, né, eu fiquei super feliz outro dia, o pessoal aí postando foto, ó, tô corrigindo a minha glicemia no meio do dia. Quer dizer, quanto mais a gente mede nossa glicemia, menor o risco de ficar com hipo. Então, eu tenho o hábito, né, não é muito comum eu ficar passando no endócrino a cada 3 meses. Eu vou, às vezes, a cada 4, 6 meses eu passo no endócrino. Porque não que isso não isso é extremamente importante, né? Até a gente acertar o tratamento, tudo aqui, né, eu tô já com uma certa idade aí no diabetes. Tanto é, pra você ver, hein, Gabriel, você tá me perguntando isso aí, você falou para mim que você tem acho que 26 anos, não é isso? Você tem 26, cara, eu tenho 42 só de diabetes. Então, quer dizer, eu tenho mais tempo de diabetes que você de vida. Então, assim, com toda essa, né, experiência, vivência e o quanto eu consegui estudar aí a respeito, eu não sigo exatamente essa recomendação de você a cada 3 meses ir ao médico, mas, por exemplo, quem é diagnosticado há menos tempo, é extremamente importante que isso seja feito, porque muitas vezes muda a rotina da pessoa, tem que mudar o medicamento, tem outros fatores aí que vão influenciar também. Então, a minha última glicada foi 7%. Eu achei até que vocês demoraram bastante para perguntar para mim, viu? Porque eu venho falando, eu falei, bom, eu vou guardar essa informação, eu não vou falar. Olha quantos vídeos eu já não gravei. Já está beirando aí quase 100 vídeos já. E eu em nenhum deles eu comentei a minha hemoglobina. Eu falei, vou esperar alguém perguntar. Legal, viu, Gabriel? Obrigado por ter perguntado aí. Muito bacana. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se tem alguma pergunta, não, não tem no Facebook. Então vamos lá. Aqui, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Glaze Coutinho, se tem alguma restrição ao aluno diabético aí fazer aulas de alta intensidade, como uma aula de jump, por exemplo, né? Olha, o detalhe é, se a gente pensar no diabetes isoladamente, assim, ó, chega lá para você e fala, eu tenho diabetes. Se o indivíduo só tem diabetes, não tem problema. O único detalhe é monitorar a glicemia, porque a gente sabe que toda vez que a gente faz o exercício com alta intensidade, você tem aí uma liberação maior de hormônios que são contra a regularização da insulina. Então, o que a gente espera que aconteça? Mede a glicemia no início, vai lá fazer um exercício com alta intensidade, certamente vai ficar com a glicemia muito parecida com o que ele tinha no início do exercício, ou às vezes pode até acontecer de ficar um pouquinho assim. Então, essa é o único detalhe. Agora, se o indivíduo chega lá para você e fala, olha, eu tenho diabetes, tá, aqui mais, eu sou hipertenso também. Olha, eu tenho retinopatia diabética. Aí a situação ela já muda bastante, né? Então, a ideia é assim, se a gente pensar em relação ao diabetes, não. Claro que é importante sim que o indivíduo seja orientado, que numa atividade com mais alta intensidade, o mais importante de primeiro momento é ver como a pessoa vai responder àquela intensidade do exercício. Então, como a gente controla isso? Mede a glicemia antes e no final da aula. Esse é o primeiro detalhe, para a gente saber mais ou menos como é que está respondendo ali a glicemia daquela pessoa. Mas sempre ter em consideração, levar em consideração não só a medição da glicemia, mas saber se ele usa insulina como parte do tratamento, ou se usa antidiabético oral, que medicamento que ele usa, para a gente saber se esses medicamentos vão interferir na hora que o indivíduo faz aí o exercício. Porque o indivíduo usa insulina, ele usa insulina basal e usa uma ultra rápida, por exemplo. Durante o exercício, ele vai ter, dependendo do horário, se for pela manhã, por exemplo, ele aplica pela manhã, a basal ela vai começar a fazer efeito depois de umas 2 horas. Então, talvez na hora que ele vá fazer o exercício, ela ainda não começou a fazer efeito. Então, a gente nem conta muito com a ação dela. Vai ter que contar com a ação dela a partir do momento que termina a aula e depois o próximo período, porque já vai estar ali em ação a ação dessa insulina. Só que tem que levar em consideração a insulina que ele compensou o café da manhã, por exemplo. Porque se ele compensou com uma quantidade que vai deixar a glicemia dele muito baixa, ele pode inclusive até fazer hipoglicemia também antes da resposta hormonal para corrigir a glicemia dele. Então são situações que, pensando em todas as variáveis que a gente tem que controlar, não dá para a gente dar uma resposta insegura. Por isso que eu te falei por partes, né? Se é só diabetes,
tendência natural é tender a aumentar ou diminuir bem mais devagar, mas não há restrição. Agora, se ele tem diabetes, usa insulina, tem outras complicações, aí a gente tem que colocar tudo isso aí, levar todas essas variáveis em consideração para poder aí para frente aí definir a intensidade com que vai ser aplicada esse tipo de aula. Porque a gente sabe, né, a aula de jump, você está ali na frente, você está puxando o pessoal. Quem consegue te acompanhar, vai na maior intensidade possível. Quem não acontece, geralmente dá uma freadinha. É isso que acontece. Mas qual pessoa com diabetes, ela tem que ser orientada a ser explicado que se ela seguir a tendência natural de intensidade mais alta ali no exercício, ele vai tender a ficar com a glicemia um pouquinho mais alta. Não que isso vá durar, porque isso aí depois de uns 30, 40 minutos, muitas vezes, já começa a fazer hipoglicemia também, porque esses hormônios saem de circulação, o receptor de insulina está sensibilizado, e aí começa a tirar a glicose rapidamente do sangue, tá bom? Mas não, assim, de primeiro momento não tem contraindicação, tem que levar em consideração as outras variáveis também, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Assim, a Mariela está comentando aqui que ela está trabalhando aí para ter um bom controle aí. Mas é isso aí, não tem segredo, pessoal. É só, principalmente para quem tem diabetes tipo 1, tem sim que medir a glicemia mais vezes. E quem tem diabetes tipo 2 também, não adianta só acordar pela manhã e medir a glicemia. Depois você não sabe o que acontece mais o resto do dia. Então, o ideal é mede pela manhã e sempre, no mínimo, antes e depois de fazer o exercício também, para ver o quanto o exercício está ajudando, né? Porque precisa aí fazer ajustes. Porque quanto mais tempo você fica em hiperglicemia, pior é para o seu tratamento e para a sua saúde a médio e longo prazo também, tá certo? Bom, a gente falou então dos diferentes tipos de exercício, né, em relação à resistência à ação da insulina. Então, assim, né, para a gente fechar, né, o que, que a gente deve aí, né, comer quando a gente pensa aí na glicemia e também o que, que a gente vai consumir para fazer o exercício pela manhã. A referência é conhecendo os diferentes macronutrientes. E a referência eu vou. A primeira qual é? Acordar de manhã e medir a glicemia. Não tem o que fazer. Então, quanto está a sua glicemia? O que, que você está usando para o seu tratamento? Esse é o segundo detalhe. Terceiro, quanto de carboidrato que você vai consumir? Porque se a glicemia está mais alta, eu estou usando antidiabético oral. Consequentemente, ele vai fazer o antidiabético oral, ele vai fazer efeito durante o dia, ele não vai fazer efeito a curto prazo. Então, nessa situação, a tendência natural é você tender a ficar mais hiperglicêmico. Então, o que, que faz? Não deixa de se alimentar, mas consome uma quantidade menor de carboidrato e consome um pouco mais de proteína. Para, claro, não ficar aí faminto, mas para não disponibilizar uma grande quantidade de glicose muito rápida no sistema. Estou com a glicemia normal e vou lá fazer o exercício. Tudo bem, consome a quantidade de carboidrato que você está habituado a consumir. Leve em consideração, se você usar insulina, né, principalmente insulina de curta duração, o tempo que você vai fazer o exercício, se vai ter ação dessa insulina ou não. Outro detalhe, tipo de exercício que a gente vai fazer. Então, qual exercício que eu vou fazer? Vou fazer exercício resistido. Eu já sei que nessa situação a glicemia tende já a diminuir um pouco menos. É pela manhã, tendência a diminuir menos ainda. Eu vou fazer exercício cíclico, fazer exercício aeróbio. Então você sabe que a diminuição na glicemia ela é mais acentuada. Eu vou praticar um esporte. Esporte é uma coisa assim, a gente sabe que metabolicamente é uma situação mista, você tem lá metabolismo aeróbio e anaeróbio, e consequentemente vai depender do quanto você vai se esforçar ali durante o jogo, por exemplo. Então, essas situações elas são bastante importantes aí para a gente levar em consideração na hora de fazer exercício. A minha ideia de hoje, né, de falar com vocês, foi exatamente a questão de não criar grandes expectativas pela manhã. Se você está conseguindo fazer exercício de manhã e está tendo uma diminuição acentuada na glicemia, parabéns, isso é ótimo. Só tem que tomar cuidado para depois não fazer hipoglicemia o resto do dia. Porque a situação é, hiperglicemia é ruim, hipoglicemia também é ruim. A diferença entre elas, hiperglicemia você não tem desconforto, né? Você está lá com 200 e pouco de glicemia e está se sentindo normal. Só que quando você está com 68, né, 65 de glicemia, você já está vendo um monte de estrela, né? Você já está incomodado. Então a gente vai lá e corrige. Então a preocupação em relação ao exercício aí pela manhã é exatamente evitar ficar hiperglicêmico, né? Seja para fazer o exercício, já que a resposta certamente ela não vai ser tão acentuada na glicemia, e principalmente no pós-exercício. Não vai ficar aí hiperglicêmico o resto do dia, né? A ideia é exatamente essa.
Essa é a mensagem aí que eu queria aqui passar para vocês hoje, tá bom? Espero que tenha sido claro. E se vocês tiverem alguma dúvida aí, por favor, mandem aí. Oi, amor. Sim, eu tô lendo agora aqui, que o Renan mandou aqui, que em casa, né, tem irmão, o seu irmão e a sua mãe, né? São mais ninguém faz exercício. Ah, tá. O pessoal não faz exercício, entendi. Tá. Você que faz. Tá, o seu irmão aí tava com 300. Ah, você tá falando na glicemia, cara? Caramba, 300 de glicemia é alta, hein? 215 também. Graças a Deus aí está voltando 75, 89 de jejum. Beleza. Então, o detalhe, Renan, como a gente normalmente, né? Isso aí acontece. A gente fica um período em jejum. Então é comum quem tem diabetes, muitas vezes acordar de manhã, com uma glicemia mesmo que não esteja lá grande coisa, né? Mas se você pegar do dia inteiro, muitas vezes é a menor glicemia que ele tem, né? Por isso que muitas vezes, quando começa a acordar, quem tem diabetes, acorda de manhã, diabetes tipo 2, acorda de manhã com a glicemia muito alterada, muitas vezes tem que entrar aí com tratamento com insulina, para tentar, durante a madrugada, controlar essa ação dos hormônios contra a regularização da insulina, ofertando uma quantidade maior de insulina ali no sistema, para que de manhã a pessoa não acorde aí hiperglicêmica. Né? E para quem já usa insulina, se de manhã está acordando hiperglicêmico, normalmente tem duas situações aí. Uma é tipo de alimentação que está fazendo antes de dormir, que às vezes, né, chega em casa tarde. Isso aí, quando eu estava dando aula na graduação, acontecia muito comigo. Eu chegava em casa quase meia-noite, morrendo de fome, comia e ia dormir. Não queria acordar de manhã com a glicemia alta, porque realmente não vai dar tempo, né, de ajustar tudo. Ou então tá com a dose de insulina noturna, ou a última ali da última refeição à noite, né, ou ao deitar, com uma dose insuficiente. Então é questão aí de ajustes, tá certo? Mas essa é o detalhe. Deixa eu só ver se não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado aqui quem está acompanhando aí pelo Facebook e também pelo YouTube. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até agora, né? E não se esqueçam, né? Exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais!